O ser humano, ele tem a especialidade de falar mal do outro e falar bem de si mesmo, porque o mesmo tem a necessidade de ser aceito, e por essa necessidade ele vende uma imagem daquilo que ele não é, e sim daquilo que ele gostaria de ter. Ou seja, a sua consciência é projetiva. Então, se ele não é algo que ele gostaria de ser, ele projeta esse algo como se ele fosse. Mas é interessante que ele engana não somente o outro, como a si mesmo. Então, o ser humano, ele vive muito dividido entre a reputação e a consciência, como diz Friedrich Nietzsche, né? Ou seja, a reputação é aquilo que eu tento projetar para o outro. A consciência é aquilo que eu projeto para dentro. Quando eu falo sobre conversão, o que é conversão na verdade? A conversão é vergir dentro de si mesmo, vergir junto, né, de si. Ou seja, o ser humano olhar para si quem realmente é. Segundo Freud, ele diz que o ser humano, ele tem a necessidade de viver em sociedade, ele tem uma necessidade muito grande, e para com isso ele mente para projetar aquilo que ele não é, para poder viver em uma comunidade. Ou seja, muitas pessoas trocam a consciência pela reputação, né? Ou seja, elas querem mostrar para si que são iguais às outras, mesmo não sendo, porque o ser humano tem a sua singularidade, a sua particularidade. Mas quando ele tem a necessidade de pertencer ao meio e tem medo de ser ostracizado, na maioria das vezes ele se vende. Será que todas as pessoas têm o seu valor? Eu digo o seu valor financeiro. Sim ou não? Algumas pessoas se vendem por tão pouco, e outras pessoas, para poder se vender, se vende num valor alto demais. O interessante é que o ser humano, ele está sempre vergido naquilo que ele quer ser e naquilo que ele quer mostrar. Muitas vezes, quando o ser humano, pela necessidade, né, de se vender, ele sufoca o seu ego e ele o reprime. Ou seja, a maioria das pessoas vivem, né, num mundo psíquico totalmente perturbado, porque elas se vendem, né? Por quê? Porque tem medo de serem julgadas, tem medo de ser condenadas, tem medo de ser ostracizadas. Então, as pessoas sempre mostram uma imagem daquilo que gostaria de ser. Tem uma música do Capital Inicial que diz: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você costuma fazer quando ninguém está perto para poder te ver? Porque é interessante, porque as pessoas, elas se traem, na verdade, quando está em um grupo, mas quando a mesma está sozinha, ela é totalmente tímida, ela é totalmente covarde, ela é totalmente frágil. Mas a mesma, quando se ajunta, na verdade, num grupo, a sua identidade, ela perde, tá? A sua identidade, ela entra em uma espécie de amálgama. Então ela começa a se tornar um com o outro. Tem um livro de Gustave Le Bon, né, que é chamado A Rebelião das Massas, né, que Freud também, ele vai trabalhar esse livro, né, na verdade, que ele vai falar sobre a psicologia do eu, né, e a revolução das massas. E o que ele diz a princípio? Que o ser humano, quando ele não tem uma identidade muito bem forjada, ele sempre se deixa levar pela opinião alheia. Ele não tem uma consciência, sabe? Por quê? Porque o mesmo, quando tem medo de se sentir ostracizado ou mesmo ferido, ele se vende. E muitas vezes também, quando mesmo está dentro de um caldeirão emocional. Interessante que pessoas que você não imagina na sua vida particular como sendo,
e as mesmas se revelam quando estão em multidão. Então é por isso que toda espécie, tá, de multidão é totalmente irascível, é totalmente violenta, tá? É totalmente, vamos dizer assim, tem um desejo muito grande, né, de prospectar um ideal que não tem na vida particular e transfere isso para o líder, e o líder projeta novamente para a multidão. Então o líder, ele sempre tem essa capacidade de amalgamar o sentimento do povo para ele, e ele devolve esse sentimento como se ele fosse uma espécie de Messias. Então, ao mesmo tempo, se você questiona a vida desse líder, essas pessoas se sentem totalmente ameaçadas, tá? Por quê? Porque essas pessoas se desprenderam, na verdade, do pensamento crítico, se desprenderam, né, da lógica, da razão. Então, é por isso que o pensamento do povo é totalmente mimético, né? Ou seja, repete a linguagem do líder. Se você prestar atenção em todos os movimentos religiosos ou ideológicos, eles sempre têm o pensamento do líder, né? Sempre repete aquilo que o líder fala. Por quê? Porque no líder que as pessoas veem como referencial. É como diz Freud, né? Quando a necessidade do ser humano de ter um pai. Então, visto quando as pessoas crescem e perdem o pai como referencial, essas pessoas tendem a acreditar em uma divindade, ou então em algum líder, não só um líder religioso, mas também como um líder político. Isso serve tanto, na verdade, para a esquerda quanto para a direita. Interessante que, se verificarmos toda a verve política, ela descamba para um coletivismo, seja, por exemplo, o nazismo, seja o comunismo e seja o fascismo, porque ambas são filhas do coletivismo, tá? Ou seja, de pessoas que não têm um referencial forte né, de personalidade, e que procura sempre no ideal do grupo, né, para poder ser aceito. Então são pessoas que têm medo de ficar consigo mesmas, tá? São pessoas que são totalmente emocionalmente instáveis, né? Porque sempre quando a mesma procura, na verdade, um pensamento, né, ou uma aprovação, elas sempre dependem do outro para afirmar aquilo que elas não são, e sim que elas gostariam de ser, ou seja, aceitas pelo grupo, tá? E por que isso? Porque o sentimento coletivista, eles tiram o ideal da pessoa e faz a pessoa pensar a favor do grupo, porque se a pessoa pensa por conta própria, a mesma estará contra o grupo e sofrerá ostracismo, sofrerá retaliação e sofrerá também violência. Então é por isso que todo pensamento coletivista está em contraponto ao pensamento, na verdade, individualista. As pessoas dizem que luta pela minoria. E qual é a minoria do grupo? É o indivíduo. Então, se você olhar a minoria pela minoria, o indivíduo, ele é a minoria, na verdade, desse grupo. Então, o que consta mais? É a liberdade. Então, é a liberdade do indivíduo, aquele que aceita as consequências da sua própria escolha, né? E não remete os seus fracassos ao outro como uma forma de ressentimento. Todo pensamento coletivista é ressentido e frustrado, porque eles sempre pensam que seus sonhos, na verdade, não se manifestam sempre através de um inimigo imaginário. Enquanto que uma pessoa, na verdade, tem a consciência própria, a mesma sabe que não conseguiu mesmo, ou foi por falta de capacidade, e a mesma sempre luta para poder fazer o quê? Estudar, aprender, se esforçar para vencer essa batalha que é totalmente mental. Se uma batalha mental
sozinha, né? No campo do solipsismo, ela é mais difícil, conquanto uma batalha grupal, né? Uma mente grupal, que é até uma mente oceânica, sabe? Onde um se funde em todos, do qual todos é praticamente quase ninguém. Por quê? Porque não tem identidade, apenas tem uma massa amorfa que se deixa guiar por tantos movimentos, sejam ideológicos, políticos ou religiosos. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm ajudado constantemente. E até o próximo vídeo.